Após 3 anos, o Expressão Cult está de volta e da melhor maneira possível. Nós estamos na 26ª edição da Bienal do Livro, que é o mundo onde todo mundo se encontra e onde todos os mundos se encontram. Meu nome é Maurício Lisner e eu vou te levar pelos temas mais relevantes da vida cultural. Vem comigo. Estamos aqui com o Fábio Lucas, ele é o gerente da Family Search no Brasil, e eu vou perguntar para o Fábio o que a Family Search faz. A Family Search é uma organização sem fins de lucro. Nós operamos desde 1894, Maurício. O nosso propósito é preservar a história da família humana. Nós fazemos isso de algumas formas. Então, nós temos a maior árvore genealógica colaborativa do mundo e também nós temos o maior banco de dados de registros históricos genealógicos do mundo. Tudo disponibilizado gratuitamente. Sim, ainda mais num momento como esse que a gente está vendo depois de 2 anos de pandemia, um fluxo migratório gigante para países da Europa ou de outros continentes por parte de brasileiros. Como que essa plataforma ajuda a facilitar um pouco esse processo de imigração, que pode ser um pouco burocrático, porém pode ter coisas que facilitem também? Como que a plataforma ajuda? Tem algumas maneiras muito interessantes. Até eu deixei na tela uma das coisas separadas. Convido vocês a pesquisarem depois. familysearch.me/sobrenome. Se você coloca o teu sobrenome, nós vamos trazer para você uma gama de informações interessantes. Uma das quais, os cartões de imigração dos teus parentes que vieram primeiro para o Brasil. Então, se eu pego um sobrenome italiano ou português no Brasil, né, nós temos uma gama de sobrenomes e de nacionalidades distintas que compuseram o nosso país. Eu consigo, por exemplo, descobrir o primeiro cartão de imigração do primeiro antepassado meu que veio de outro país para o Brasil. Em posse dessa informação, eu consigo ir atrás, vamos dizer, da comune italiana ou do cartório, porque também tem essa informação de onde nós extraímos o registro, e pego, então, a certidão que me permite fazer a entrada no processo de dupla cidadania. Perfeito. E o Family Search tem um banco de dados gigantesco, tem uma árvore genealógica colaborativa de 1,4 bilhão de pessoas e tem também mais de 15 bilhões de nomes e fotografias mais ou menos, não é? Como que funciona para que vocês consigam reunir dentro de um banco de dados toda essa quantidade de informações que provavelmente necessita o cruzamento de informações de cartórios dos países provavelmente mais remotos no mundo? O Family Search ele trabalha com parcerias. Então, o que nós fazemos? Governos locais, instituições religiosas, que nós chamamos de custodiantes de registros, eles nos dão acesso ao seu acervo, nós digitalizamos essa informação e nós temos hoje um sistema de inteligência artificial que ele indexa. Então, basicamente, ele vai ler aquele registro, que nós chamamos de machine learning, né? Então, o computador está aprendendo a como ler aquelas grafias, ele disponibiliza esse índice com o nome dos nossos antepassados que estão no registro. Então, por isso que nós temos bilhões de registros, muito mais do que nomes, porque a cada nome pode ter 5, 10 registros daquele indivíduo. Sensacional. E como você falou, tem a parte do voluntariado que é extremamente importante, porque não somente o machine learning dá conta de fazer tudo, né? Tem a parte humana também, e tem os centros de voluntários que ajudam na navegação na plataforma. Como que esses voluntários eles atuam na questão de ajudar que usuários naveguem na plataforma e encontrem os resultados que eles procuram? Ok. Então, aqui no canto superior direito da tela, você vê que aparece uma interrogaçãozinha. Se você vai ali, você consegue pegar a parte de Fale Conosco e descobrir quais são os centros mais próximos da tua localidade, da tua residência, por exemplo. Lá você descobre quando estão abertos os centros de história da família, que nós chamamos agora também de centros do Family Search. E lá você também descobre os horários de atendimento. Alguém vai te dar uma ajuda personalizada e te ajudar a encontrar os documentos e te dar o passo a passo de como você consegue utilizar essa informação para os mais diversos fins. Mas nessa parceria que nós fazemos com eles, eles nos dão acesso e, por consequência, a vocês que são os nossos usuários. Você cria uma conta em 2 minutos, gratuita, nada é cobrado no Family Search, e lá você consegue. Até é muito intuitivo, em casa mesmo você consegue, mas também você pode ter essa ajuda pessoal em um dos nossos mais de 5.000 centros ao redor do mundo.
Aí, pessoal, tá aí todas as dicas, né? Aqui no Brasil a gente é composto por uma diversidade cultural tremenda, né? Que é fruto de toda a migração que o nosso país recebeu. E a gente tem uma plataforma para explorar um pouco mais a história de nossas famílias e nossas histórias, consequentemente. Então fica aí a dica. Estamos aqui com o Fábio Yabu, um cronista, cartunista bastante experiente. Ele já fez produções mais relacionadas como zumbis, temas de ficção científica. E o Fábio Yabu, ele vem hoje para a Bienal do Livro trazendo uma outra perspectiva também, que é mais um trabalho focado em uma homenagem para o Ziraldo, que são os meninos e as meninas maluquinhos, né? Os meninos maluquinhos e as meninas maluquinhas, que ele tem aqui na mão dele. Conta mais ou menos pra gente como é que foi fazer essa produção sobre o Menino Maluquinho, como é que foi para fazer essa homenagem ao Ziraldo? Então, eu costumo comparar o Menino Maluquinho com o Pequeno Príncipe, sabe? Que é um personagem que eu considero que ele é imutável. Assim, acho que ninguém precisa ficar confabulando como teria sido a vida adulta ou o Menino Maluquinho adolescente, sabe? Porque ele realmente é um personagem muito bem acabado, sabe? Porque ele fala de uma infância arquetípica, ele fala de experiências que são comuns a todas as crianças, né? Então a ideia desses livros, dos meninos e das meninas maluquinhas, é a gente mostrar que existem outras vivências, outros tipos de infâncias, né? Que dão origem a tantos personagens incríveis, como por exemplo tem a menina malunguinha, sabe, tem o maluquinho robô, sabe, tem o menino maluquinho que cresceu numa comunidade, o maluquinho indígena, sabe, e assim por diante. Mas todos têm em comum essa pureza, essa inocência e até, em certa medida, até a malícia que tem o personagem original, sabe, mas são histórias independentes, são personagens novos, sabe, então esse que é o legal desse trabalho. É uma homenagem, mas ao mesmo tempo não tenta reinventar a roda, sabe? Bacana. Tem essa parte de fato de não tentar reinventar a roda e me lembra muito, né, que assim como muitas outras pessoas aprenderam a ler com almanaques da Turma da Mônica, do Menino Maluquinho, e você trazendo todo esse recorte mais voltado às questões atuais, de trazer uma diversidade, parece que dialoga muito bem com essa juventude que vem sendo formada daqui para os próximos anos. E eu queria saber como que você percebe a importância do seu trabalho como cartunista, como uma pessoa que fomenta a imaginação, que desenha o mundo. Eu queria que você falasse qual que é a importância disso tudo para a sociedade, para a formação das crianças e dos nossos jovens, né, do amanhã. Eu acho essa pergunta muito boa, porque, por exemplo, a gente tem aqui, quando você pega um livro infantil, sabe, se você abre com Era uma vez, um menino, tananã, sabe, que nasceu, sei lá, num castelo, numa floresta, enfim. Aqui a gente tem um personagem que que é o conto do Load, ele abre da seguinte maneira: era uma vez um menino maluquinho que nasceu numa quebrada, sabe? Aí assim, quando você começa a ter com essa força, sabe, com essa pegada, você sabe que vem coisa boa, entendeu? E você sabe que não é o tipo de história que você veria num livro mais mainstream, assim, entendeu? Uma coisa mais comercial, feita para vender, entendeu? O objetivo desse livro não é só vender, não é só tipo mostrar as histórias que todo mundo conhece, sabe? Mas as histórias que eu acho que são importantes, sabe? Por exemplo, do menino maluquinho que é indígena, ou do que cresceu numa quebrada, ou do que é órfão, sabe? Que são histórias que geralmente não tem espaço, porque não são consideradas interessantes, ou porque as pessoas não têm coragem de falar sobre elas, mas acho que são histórias importantes, sabe? Sim, com certeza. E a parte ilustrativa, você que trabalhou também, né, no desenho desse livro, né? Então, eu imagino que você deve ter conversado bastante com o Ziraldo para fazer toda essa readaptação, que a gente pode ver que tem algumas diferenças. Vou pedir para a Ju filmar um pouco de perto aqui para mostrar, né? Como a gente vê, é um desenho meio que uma readaptação, né? Tem algumas diferenças. Eu imagino que você tenha passado bastante tempo ao lado do Ziraldo para ter a própria bênção dele para poder fazer essa releitura. Como é que foi esse contato com o Ziraldo para fazer isso? Sim, certamente teve. Eu já sou fã do Ziraldo há muitos anos, né? Assim, acho que como quase todo mundo, né? E aí eu conversei muito com ele sobre esses 2 livros, sobre todos os autores que foram selecionados, né? Ele conhecia o trabalho de todos. Ele leu todos os contos, então foi um trabalho muito próximo mesmo. E quanto às ilustrações, eu gostei de... Tem um mix aqui, sabe, entre releituras do traço dele, como aqui a Malunguinha é uma homenagem à Julieta, né, o próprio Ziraldo ao Maluquinho, né, mas tem algumas coisas mais novas. Por exemplo, não existe
um arcabouço assim, de imagens de robôs, por exemplo, no trabalho do Ziraldo, né? Então, o robô maluquinho, ele já tem uma visão um pouco mais, entre aspas, contextualizada, né? Do que seria um robô hoje em dia. Então, ele é tipo um tablet, sabe? Ele tem uma tela touchscreen e tal. Então foi uma grande mistura, assim, de tudo que o Ziraldo criou e do legado que ele deixou. Virou parça do Ziraldo? Ó, tamo junto. Bacana demais. Esse foi o Fábio Yabu, que trabalhou em toda essa identidade renovada, né? E com certeza também respeitando a história do menino maluquinho aqui na Bienal do Livro. E venha você também conferir essas obras, os meninos maluquinhos, as meninas maluquinhas, que com certeza vai valer muito a pena a leitura. Estamos aqui com a Elisandra Souza, que também participou dessa nova identidade, dessa nova expansão do universo do menino maluquinho, e ela criou a menina malunguinha, que faz parte dos contos das meninas maluquinhas. E eu quero te perguntar, Elisandra, como é que foi o processo de criar a identidade da menina malunguinha a partir de toda essa adaptação da história que já tinha do menino maluquinho? Então, quando eu recebi o convite do Fábio, da editora, foi desafiador, né? Porque é um clássico, né? Que diversas crianças de diversas gerações, né? Já leram. Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo eu senti necessidade de trazer na menina maluquinha, na minha menina maluquinha, porque o maluquinha e o malunguinha, né? Você vê que só troca uma letra, né? Então é fácil confundir. E foi proposital mesmo, né? Trazer uma personagem negra, né? Com sua identidade ali afro-brasileira, né? Falando um pouco da sua família, né? Como o seu universo ali na escola. Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo é um prazer trazer essa diversidade para dentro da nossa literatura, né? Bacana. E dá para ver que também ao longo do texto são trabalhadas também figuras de religiões de matriz africana e uma diversidade de temas assim que são muito importantes para as crianças, né, de hoje em dia, para que elas possam de fato ser os jovens, os adultos de amanhã. Eu queria saber como é que você percebe a importância desse seu trabalho e a importância do recorte que você traz com a menina malunguinha na formação das nossas crianças, né, na educação de todas as crianças que serão os jovens e adultos de amanhã. O livro em si, né, traz 8 autoras, né, cada uma com seu lugar de fala, né, tem autoras indígenas, né, autoras que traz uma autora que traz um universo do mais rural, né, das contos de fadas e tal. E a minha personagem, a menina malunguinha, ela é uma personagem que é pertencente, né, à religião de matriz africana, no qual ela exalta também ali os orixás, né? É uma forma sutil da gente trazer esses elementos da cultura negra, né? Que são, né? A gente está aí num país que tem muita intolerância religiosa, né? Então, de uma forma sutil, a gente apresentar um universo bonito dessa cultura mesmo, né? Da literatura afro-brasileira no geral. Estamos aqui um pouco sentados, né? Depois de muito caminhar por essa Bienal do Livro, né? E eu tô aqui com o Cafu, do comercial, do marketing da Editora Global, e aqui em cima da mesa o Cafu montou todo um cenário praticamente, né, das principais publicações que a Editora Global traz, e o que a gente vê aqui é um grande resgate da história sociopolítica, até da cultura brasileira, né, com ícones do esporte. E eu queria saber de você, Cafu, como que você enxerga o papel da Editora Global nessa parte de fomentar esse resgate cultural brasileiro, seja sociológico ou até na parte do esporte? Olá, Maurício. A gente vê isso com uma grande responsabilidade, né? É um catálogo que ele entrega uma bibliodiversidade, né? A gente costuma dizer que o nosso catálogo ele é uma verdadeira livraria de opções, né? A gente trafega desde o infantil 1, né? Que é o inicial, até a idade adulta, né? E assim por diversas áreas do conhecimento. A gente
tem o catálogo literário, né, que a gente batizou até como Joias da Global, né, onde a gente traz ao público obras de grandes nomes da nossa literatura, como João Guimarães Rosa, José Lins do Rego, né, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, e todas assim em edições muito vamos dizer assim, muito bem preparadas, né, não no sentido de mantê-las, né, vivas e atuais, né? Então a gente tem um trabalho bastante intenso de apresentação dessas obras. Todas elas a gente costuma sempre colocar um autor, um especialista, né, em cada gênero, em cada autor, para que a gente consiga dar ainda assim, né, se é que seja possível isso, né? Que isso não seja uma redundância, né? Trazer ainda mais importância e relevância para essas obras, né? Hoje a gente já entrega muitos desses autores, a gente entrega ele tanto no impresso quanto no e-book, né, que a gente chama o digital, e também conteúdo em áudio, né, que é o filho mais jovem aí, vamos dizer assim, das experiências, e a gente está sempre buscando se reinventar e suavizar esse aprendizado, né, tornar isso cada vez mais acessível, né, em todas os formatos possíveis. Perfeito. Geralmente quando a gente entra nessas grandes livrarias, de cara o que a gente vê é um gênero de livros que não é tão assim o que a gente consegue ver nessa mesa aqui, por exemplo, um Darcy Ribeiro, né, um Guimarães Rosa. A gente acaba vendo um mercado literário um pouco dominado por autoajuda, certas coisas assim, gurus de vida financeira. É possível ainda despertar o interesse das pessoas por toda essa história que vocês buscam manter viva? É difícil, é possível, é desafiador? Como é que é isso? Olha, Maurício, é bem desafiador, né? Eu diria assim para você, a gente, alguns clientes assim nos colocam isso até como uma resistência, né? O livro em si, nos últimos anos, ele vem sofrendo diversos ataques, né? Em determinada, eu diria assim, que eu quero te responder até de forma mais ampla, né? Não só o gênero nacional ou literatura nacional, mas o produto livro, né? Esse veículo livro, ele vem sofrendo diversos ataques, né? E não diferente de outros mercados, os desafios eles são enormes, poucos pontos de venda, e essa concorrência que muitas vezes desleal com o conteúdo nacional, né? E muitas vezes por desconhecimento desse conteúdo, né? A gente vem tendo uma grata surpresa. Acho que é um momento de renovação da sociedade brasileira. A gente tem uma linha de obras que a gente chama de clássicos da literatura, né? E os clássicos eles são eternos, né, Maurício? Independente do momento, eles estão sempre sendo revisitados, né? Perfeito. A palavra que o Cafu deixou pra gente logo no começo, que eu acho que resume muito bem essa conclusão, que é bibliodiversidade, né? Leia de tudo, conheça de todas as ideias e faça a sua própria avaliação. Muito obrigado, Cafu. Então, na Bienal do Livro, quem está roubando a cena, né, são os booktokers, né, que é uma categoria de conteúdo do TikTok que é focada mais no universo da literatura. Ou seja, o pessoal pensa em TikTok, o que o pessoal pensa imediatamente? Pensa em dancinha, pensa em outras coisas. Mas tem os booktokers também, que mais ou menos, quem são os booktokers e o que faz os booktokers? Bom, o BookTok é uma comunidade que quer trazer a leitura de várias formas diferentes, né? Lá no TikTok tem dancinha, tem comédia, mas tem muito conteúdo informativo, educativo, e a gente está lá tentando criar novos jovens leitores sempre. Eu acho que quando a gente pensa em BookTok, um ponto interessante da gente ter como destaque é a perspectiva da democratização da leitura como uma possibilidade através de um veículo de mídia e de conteúdo virtual como o TikTok, que é uma das plataformas que mais crescem atualmente, assim. E estar nesse meio é muito interessante porque a gente
vê o mercado literário crescer com novas possibilidades, novos horizontes e novos expoentes também, porque são pessoas novas, jovens, entrando para a internet para falar sobre literatura. Que a gente vê no Brasil ser uma questão um pouco, ainda ter um pé atrás ali, sobretudo em conteúdos mais jovens e descontraídos, menos acadêmicos, assim. Eu acho que o TikTok se propõe, o BookTok se propõe a trazer a literatura e disseminar a informação sobre leitura de um jeito muito democrático, de fácil acesso, fugindo um pouco do academicismo, mas sem deixar o foco da literatura se perder, sabe? Eu acho muito interessante. Muita gente aqui tirando foto com vocês, eu imagino que seja meio que a primeira Bienal do livro de vocês, até pelo tempo de paralisação. Então, vocês tinham uma noção de que era tão grande assim o alcance de vocês? Essa é a minha primeira Bienal, assim, e eu não tinha tanta noção que tanta gente nova também ia estar aqui, tantas pessoas jovens querendo ler, se interessando por isso, e foi uma surpresa muito incrível ver as pessoas chegando e falando, eu te acompanho, eu li esse livro por sua causa, e isso é maravilhoso. Demais, é incrível, a gente só fica vendo os números na internet, aqui a gente vê as pessoas, é muito legal. Acho que nem o Thiago falou, a ideia de sair da coisa do número, porque nas redes sociais a gente fica muito preso ao número de views, aos likes, aos comentários. Aqui não, né? O tete a tete, a coisa mais pessoal, assim, é muito interessante. E a gente, de certa forma, já sabia que era uma coisa grande. A gente entende que é algo grande, não porque é muita gente envolvida nas visualizações, mas porque canais de informação têm falado do BookTok do último ano pra cá. Isso tem dado pra gente uma noção de proporção interessante. Mas nada supera o tete a tete, o face a face. Quando as pessoas param a gente pra tirar foto, pra conversar sobre, é emocionante, é gostoso, é recompensante, é muito diferente, assim, é muito legal também. Verdade. Dá uma quebra ali na realidade, tipo, a gente tá ali só na tela, vendo as pessoas, a foto de perfil, e aí quando a pessoa tá ali na nossa frente, é completamente diferente, mas, é muito gostoso. E por fim, se eu for no TikTok da Bia, eu vou encontrar sobre qual gênero literário? Eu trago todos os tipos, praticamente, de gêneros literários, principalmente romance, fantasia, ficção científica eu também trago, é basicamente isso, assim. Eu falo um pouquinho sobre livros para jovens leitores, principalmente com representatividade LGBTQIA+, mas tento trazer vários assuntos relacionados a isso também. Eu também falo de tudo, eu gosto muito de falar de literatura clássica, eu sou obcecado por Machado de Assis, então sempre tem conteúdo machadiano por lá também, de vez em quando eu trago a discussão do Capitu traiu Bentinho ou não, mas também gosto de falar de tudo, assim, tudo que me interessa eu gosto de levar, assim, de um jeito descontraído e tal, que nem os meninos, então acho que é um espaço que acolhe todo mundo, assim, todas as nossas redes são acolhedoras para todo mundo, assim. Perfeito, né? Então, se você estiver aí rolando a sua telinha no TikTok, você pode, além de aprender uma dancinha, você pode ver o TikTok do Patrick, o TikTok do Thiago, da Bia, pegar umas dicas de livro, né? E, claro, se divertir bastante, ter um entretenimento de qualidade. Muito obrigado, pessoal. Aqui na Bienal do Livro, você pode explorar uma gama enorme de assuntos e, claro, que não podia faltar também um tema que caiu no gosto do povo brasileiro, que é o tarô, mais do que nunca, né? E a gente está no estande da Editora Alfabeto com o Claudinei, que ele tem diversas publicações no tema esotérico. E eu queria te perguntar, Claudinei, por que você acha que caiu tanto no gosto do povo o tarô, esse tema que parecia algo tão pouco conhecido alguns anos atrás, só que hoje em dia é extremamente disseminado, extremamente conhecido e querido pelas pessoas? Olha, eu jogo tarô desde os meus 10 anos de idade. Então eu tenho 45 anos, quer dizer, já faz bastante tempo. Quando eu comecei, o tarô ainda não era realmente conhecido do grande público, não é? Mas com o passar do tempo, com o crescimento do movimento esotérico, o boom do movimento esotérico que a gente teve na década de 90, diversas técnicas, inclusive o tarô, acabaram chegando ao grande público, né? E isso acabou resultando realmente nesse grande interesse. E hoje a gente tem diversos profissionais ligados a esse universo, né? A esse mundo, e inclusive o tarô a profissão de tarólogo, ela é regulamentada no nosso país. Uma pessoa, ela pode recolher o seu INSS, né? Pode se aposentar como tarólogo, olha só. Mas foi um trabalho, né? Um processo, um construto na sociedade. Ou seja, né? Muita gente vai atrás para saber coisas da vida amorosa, como vai ficar o trabalho, vai voltar com o ex, com a ex, se não vai voltar. Só que tem um universo muito embasado, com muita ciência por trás, que a gente tem esse livro
enorme aqui do Claudinei, com bastante coisa que você vai poder encontrar sobre rituais de magia com tarô, que é o título do livro. E o que a pessoa vai poder conhecer com esse seu livro aqui, Claudinei? Então, diferente do que muita gente pensa que o tarô é só um sistema oracular de divinação, o tarô na realidade ele é uma linguagem. Ele é uma linguagem que comporta tudo, comporta todas as coisas, né? A música é possível estar dentro do tarô, a arte, enfim, e a magia. Nesse livro, as pessoas elas vão entender e compreender como é que elas podem utilizar o tarô para fazer rituais. Todo mundo conhece o tarô como uma ferramenta divinatória, como uma ferramenta para prever o futuro, não é? Mas ele tem sido usado há pelo menos 200 anos por ordens mágicas. Isso começou numa ordem lá da Inglaterra chamada Golden Dawn, como uma ferramenta para fazer magia, para transformar o seu destino, para transformar o seu futuro. Acho que isso é muito interessante porque geralmente quando a gente vai fazer uma consulta, o tarô ele vai lá, você faz uma previsão e você acha que você não tem a possibilidade de alterar aquilo que sai, não é? O próprio tarô te dá as ferramentas para essa alteração. E é aí que entra a magia, é aí que entram os rituais. Então, através de um conjunto simbólico, de práticas, você consegue ordenar as cartas e entrar em conexão com o universo para pedir transformações que sejam necessárias. Então, o tarô não é só uma ferramenta de divinação, mas também é uma ferramenta de transformação da nossa realidade. O tarô, tudo pode com o tarô, tudo é possível com o tarô, né? O tarô não tem limites. O que a gente sabe é que ele é uma ferramenta que está a serviço da humanidade para o nosso bem. Forte, né? Tudo é possível. E esse foi o Claudinei aqui no stand da Alfabeto. Muito obrigado, Claudinei. Obrigado. A gente está aqui nessa área mais dedicada a escritores independentes e a gente está no stand do Escreva Garota, né, que é um coletivo do qual a Priscila faz parte. E Priscila, o que o coletivo faz, mais ou menos? Conta pra gente. Bom, o coletivo ele foi fundado pela escritora Lela Malta. É um coletivo que capacita e também faz mentoria de mulheres para a produção independente das suas escritas. Perfeito. E você tá com esse livro com a capa super bonita. Dá uma olhada na capa aqui. Não, primeiro, fala um pouco dessa capa aqui. Como que você escolheu essa capa para o seu livro, né? Ensaios de um Belo Surto. Sim. Essa capa, ela é uma pintura que eu produzi mesmo, e aí a gente pegou essa pintura para colocar na capa, porque o livro todo, ele se propõe um pouco, é uma não ficção, né? Então ele fala a partir de uma tese de doutorado, que ele foi produzido em um doutorado dentro da academia, mas é uma escrita que se propõe falar a partir do seu local de fala, né? Uma escrita situada, é uma escrita parcial, então não é um lugar neutro, né? É um lugar parcial, é de uma mulher pesquisadora, psicóloga, falando sobre o que é enfrentar as micropolíticas e macropolíticas de um tempo, né? E esse livro foi escrito durante a sua tese de doutorado e ele aborda essas questões justamente com esse recorte do que é ser uma mulher dentro de todo esse cenário do que a gente vive, né? Um esgotamento geral, é um cenário de esgotamento geral e, de certa forma, pelo que eu entendi, você discorre um pouco sobre como esse esgotamento é um pouco mais forte já dentro da vida acadêmica e na perspectiva de uma mulher, como tem outras questões. Quais outras questões do lado de uma mulher você crê que influenciam para aumentar ainda mais esse esgotamento, esse mal-estar psíquico que é vivido assim dentro do ambiente acadêmico de um modo geral, só que de uma forma um pouco agravada, estando no lugar de uma mulher? Então, acho que justamente é esse acúmulo de função que a gente socialmente coloca pro lugar da mulher, né? A mulher, ela é a mãe, ela é quem tem uma carga mental muito grande, porque está sempre pensando em todas as coisas que precisam ser feitas, né? Nas questões domésticas, nas questões de trabalho. Então, a gente conquistou direitos, mas a gente também acumulou, junto com esses direitos, todas as outras tarefas que continuaram sendo tarefas da mulher, assim, né? Por mais que a gente, no discurso, a gente fale de outras coisas, todas essas tarefas continuam sendo tarefas da personagem feminina, assim. Perfeito. Sempre dizem pra gente não julgar um livro pela capa, mas julgando pela capa do seu livro e pela conversa que a gente acaba de ter. Deve ser um ótimo livro, né? E você que tá vendo aí, busque sempre ter mais conhecimento sobre essas questões no que dizem respeito
a esses recortes que as mulheres vivem no dia a dia e busque também sempre apoiar autoras, né, escritores independentes como um todo. E muito obrigado, Priscila. Obrigada também. O Expressão Cult vai ficando por aqui. Se você quiser conferir mais da Bienal do Livro, não fique triste porque eu tenho um plano infalível. Volta aqui na semana que vem na WTV e você vai conferir muito mais da 26ª edição da Bienal do Livro em São Paulo. Muito obrigado.